Bem-vindo à nossa apresentação. Vamos começar a nossa apresentação. A tabela hash, também chamada de tabela de espalhamento, é uma estrutura de dados que generaliza o conceito de array. Segundo Renato Pimentel, ela é uma estrutura especializada em realizar de forma eficiente três operações fundamentais de um dicionário: busca, inserção e remoção de elementos. Em uma tabela hash, cada posição da tabela representa um endereço, e cada elemento que queremos armazenar possui um valor-chave. Essa chave é usada em uma função de espalhamento, ou função hash, que calcula o endereço onde o dado será colocado. De acordo com Ascencio e Araújo, essa função tem o papel de transformar a chave em um índice dentro do vetor, permitindo que as operações sejam realizadas de maneira rápida, quase sempre em tempo constante. Em resumo, a tabela hash é uma forma inteligente de organizar dados, permitindo encontrar informações com muita eficiência, o que a torna essencial em aplicações que exigem velocidade, como banco de dados, compiladores e sistema de busca. Para começar, a função de transformação ou função hash é o que faz a mágica acontecer. Ela pega uma chave, que pode ser um nome, um número ou até uma palavra, e transforma em um índice, que é uma posição dentro da tabela onde o dado vai ser guardado. Por exemplo, imagina que eu quero guardar o nome Maria, em uma tabela com 10 posições. A função hash vai transformar a palavra Maria em um número e depois usar o resto da divisão por 10 para decidir onde ela vai ficar. O principal objetivo dessa função é espalhar os dados de forma bem distribuída pela tabela, para evitar que muitos valores fiquem concentrados no mesmo lugar. Quanto mais equilibrada for essa distribuição, melhor o desempenho da estrutura. Agora, o fator de carga mostra o quanto a tabela está cheia. Ele é calculado assim: o número de elementos que já estão armazenados dividido pelo tamanho total da tabela. Por exemplo, se a tabela tem 10 posições e já tem 5 elementos, o fator de carga é 0,5. Isso significa que metade da tabela já está ocupada. Mas por que isso é importante? Porque quanto maior o fator de carga, maior a chance de acontecerem colisões e mais devagar a tabela fica. Então, quando o fator de carga passa de um certo limite, normalmente a tabela é redimensionada, ou seja, aumenta de tamanho para continuar funcionando bem. E por fim, a colisão, que acontece quando duas chaves diferentes acabam indo para o mesmo índice da tabela. Por exemplo, se tanto Maria quanto João geram o mesmo número na função hash, os dois tentam ocupar o mesmo lugar. Mas a tabela precisa resolver isso de algum jeito. Então existem dois métodos principais para tratar colisões. Um é o encadeamento, onde cada posição da tabela guarda uma listinha de elementos que deram o mesmo índice. Então, se Maria e João caírem no mesmo lugar, os dois ficam guardados nessa lista. O outro é o endereçamento aberto, onde se o espaço estiver ocupado, a tabela procura a próxima posição livre para armazenar o valor. No contexto das tabelas de espalhamento ou tabelas hash, as listas encadeadas são utilizadas para tratar as colisões, fazendo com que um elemento possa ser armazenado no endereço correto do vetor, mesmo que já há um outro elemento naquela posição. Essa abordagem consiste em criar uma tabela onde as posições do vetor são ponteiros para nós. Inicialmente, os ponteiros são nulos, já que a tabela ainda não possui elementos, mas após algumas inserções, a tabela vai tomando forma e é possível visualizar casos de colisão sendo tratados. Quando um elemento colide com o outro, ou seja, tentam ocupar uma mesma posição no vetor, o ponteiro naquela posição passa a referenciar o novo nó, e o ponteiro next desse novo nó inserido passa a apontar para o nó que anteriormente ocupava essa mesma posição no vetor. Perceba que ocorre uma inserção no início da lista toda vez que um novo elemento tem de ser armazenado em uma determinada posição do vetor.
Utilizar desse artifício agrega valor no desempenho de uma inserção, já que assim não é necessário percorrer toda a lista para determinar o último elemento e realizar uma inserção no final todas as vezes que ocorrer uma colisão. Vou explicar usando o Clash, por exemplo. Aqui nós temos as torres, que seriam as posições do vetor. E para eu escolher qual feitiço eu vou jogar em cada torre, eu vou usar uma função de transformação, utilizando o tamanho do vetor e o custo de elixir das cartas. Por exemplo, eu tenho uma carta que custa 4 de elixir. Então seria 4 módulo 5, ela vai para torre 4. Igual a bola de fogo ali foi para a torre 4, que é a última posição do vetor. Tem a bola de neve, custa 2. Então 2 módulo 5 vai para a torre 2. E por assim por diante. Seria aplicado a todas as cartas, direcionando os feitiços. Vamos entender rapidamente como esse código funciona. Ele é basicamente um sistema para gerenciar ingressos de uma partida de futebol usando tabela hash. Primeiro, é definido o tamanho da tabela e utiliza-se um número primo para evitar colisões. Depois vem as estruturas. Cliente, que armazena as informações do cliente, a estrutura ingresso, que possui todas as informações pertinentes ao ingresso, e por fim a estrutura nó, que liga tudo isso em uma lista encadeada. Aí temos duas tabelas, uma para os ingressos disponíveis e outra para os vendidos. A função de espalhamento determina onde cada ingresso vai ficar dentro da tabela, e para calcular isso é extraído o resto da divisão da soma de cadeira, lote e setor pelo tamanho da tabela. A função inserir na lista realiza uma inserção no início da lista encadeada. Já a função de inserir ingresso garante que o ingresso só será inserido se não ocorrer duplicação. Por fim, a função vender ingresso tira o ingresso da tabela de disponíveis, cadastra o comprador e manda para a tabela de vendidos. Em resumo, é uma maneira rápida e organizada de controlar a venda de ingressos utilizando tabela hash e listas encadeadas. O projeto consiste basicamente no mapeamento de assentos e locais de estacionamentos para um estádio. No início dele eu defini algumas estruturas, sendo elas reserva, para ela guardar o ID, o nome, setor, assento e vaga, e também um ponteiro para a próxima reserva se houver uma colisão, aí formará uma lista encadeada. E também a estrutura tabela hash, que ela é um mapa principal que tem um vetor de ponteiros do tipo reserva. A função inserir reserva, ela primeiro calcula o índice, né, usando a função, e depois aloca a memória para a reserva, copiando os dados para dentro dela. Depois ela verifica se o índice gerado é nulo na tabela. Se for, é porque não tem colisão, então ele já é alocado diretamente lá. E se ele não for nulo, é porque vai ter uma colisão. Então ele faz o próximo do novo nó apontar para quem já estava lá na tabela. Ou seja, ele insere esse novo nó no início da lista encadeada. A função buscar reserva, ela calcula o mesmo índice. Ela usa a função hash e inicia um loop naquele índice. Aí vai comparando ID por ID de cada nó até achar a reserva que a gente quer. Se ela achar, ela retorna o ponteiro. E se acabar a lista e ela não achar, ela retorna nulo. E no final mostra o terminal onde cada reserva deve estar e as colisões e os tratamentos dela. Esse é um programa de controle de placar e estatística em tempo real de um jogo de futebol utilizando tabela hash. Inicialmente, é criado várias estruturas para representar os elementos do jogo. A primeira é a estrutura estatísticas, que guarda os dados individuais de cada jogador, gol, assistências e cartões. Depois vem o jogador node, a que representa cada jogador dentro da tabela hash. Ela contém o nome, número da camisa, o time e também um ponteiro chamado próximo. Esse ponteiro é usado para tratar colisões, ou seja, quando dois jogadores caem na mesma posição da tabela.
A estrutura tabela hash guarda um array de ponteiros para jogadores. Já a time contém o nome, o placar e uma tabela hash própria para armazenar seus jogadores. E por fim, temos a partida, que junta os dois times, o da casa e o visitante. Agora sobre a função hash. Ela transforma o nome do jogador em um número, e esse número define em qual posição da tabela ele vai ser guardado. O cálculo é feito somando e deslocando os bits das strings e no final é tirado o resto da divisão pelo tamanho da tabela. Isso ajuda a distribuir os jogadores de forma mais equilibrada e reduzir colisões. O programa então cria a partida com a função criar partida, definindo os dois times e suas tabelas hash. Depois vem a parte de inserir os jogadores, feita pela função adicionar jogador ao time. Nela, a função hash calcula o índice e o jogador é colocado naquela posição. Se já existir alguém ali, um novo jogador é adicionado no início da lista encadeada, usando o ponteiro próximo. Esse é o tratamento de colisão por encadeamento. Quando o jogo termina, o programa chama salvar relatório final. Essa função cria um arquivo de texto e escreve nele todos os dados da partida, placar final e estatísticas individuais de cada jogador. Ou seja, é como um relatório pós-jogo automático. Bom, agora irei dar um exemplo de uma tabela hash aplicada em um sistema de times. Esse código implementa um sistema simples para armazenar e consultar times de futebol usando uma tabela hash. Logo de início, é definido o tamanho da tabela e suas estruturas principais. Aqui a gente tem a estrutura time. Ela guarda o ID, o nome dos times e os pontos, além de um ponteiro para o próximo, que permite tratar colisões usando listas encadeadas. Em seguida, vem a função hash, que transforma o nome do time em um índice. Ela faz isso somando os valores dos caracteres do nome e tirando o resto da divisão pelo tamanho da tabela. Assim, cada time é armazenado em uma posição diferente do vetor tabela. A função inserir coloca o time dentro da tabela hash, sempre no início da lista daquela posição. Isso é importante porque se dois times caírem na mesma posição, no caso, acabe ocorrendo alguma colisão, o novo nó é adicionado no começo e o ponteiro passa a apontar para ele. Depois temos a função buscar, que percorre a lista encadeada de uma posição até encontrar o time pelo nome. Além disso, o programa também mantém um ranking de consultas, armazenando os times que o usuário pesquisou e ordenando esse ranking com o algoritmo Quicksort, de acordo com a pontuação dos times. Porém, além dele ordenar pela pontuação dos times, caso ocorra de dois times empatarem suas pontuações, o que vai ficar no topo da tabela vai ser sempre o que tem o menor ID.